Protestos na Trump Tower terminam com a prisão de 98 pessoas. Rússia aceita cessar fogo na Ucrânia, mas quer discutir detalhes com o presidente Trump. Na Flórida, cubano é preso por obter green card de forma fraudulenta. No Brasil, Receita Federal alerta para o golpe da correspondência. O Brasil News começa agora. Boa noite. Pelo menos 98 pessoas foram presas após invadirem a Trump Tower em Nova York nesta quinta-feira. Os protestos acontecem após o ICE prender o universitário da Colômbia, Mahmoud Khalil, no sábado. De acordo com a polícia, os detidos devem enfrentar acusações de invasão de propriedade, obstrução da administração governamental e resistência à prisão. Os manifestantes teriam chegado em dois grupos e muitos teriam entrado no local à paisana, escondendo os equipamentos de protesto. O grupo também criticou o governo Trump. O presidente russo Vladimir Putin concordou com a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin fez a declaração em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, direto de Moscou. Putin disse estar aberto a um cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos na Ucrânia, mas que muitas questões ainda precisam ser esclarecidas e que qualquer trégua do conflito precisaria abordar o que ele chamou de, abre aspas, causas profundas, fecha aspas. Ele sinalizou que a Rússia deve buscar garantias para que a Ucrânia não use a trégua para se fortalecer. Um dia antes, Moscou apresentou aos Estados Unidos uma lista de exigências para encerrar a guerra, incluindo impedir Kiev de ingressar na OTAN, descartar tropas estrangeiras no país e reconhecer a soberania russa sobre 4 províncias que afirma ter anexado. O presidente russo disse ainda que deve ligar para o presidente Donald Trump para tratar sobre o assunto. Mais de 20 pessoas foram presas em uma das maiores apreensões de fentanil de todos os tempos. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A investigação do gabinete do xerife do condado de Osceola durou 3 meses, prendeu 26 pessoas por tráfico de drogas e apreendeu mais de 1.300 gramas de fentanil. Autoridades disseram que essa foi uma das maiores apreensões da droga dos últimos tempos. Além do fentanil, a polícia também apreendeu 1 quilo de cocaína, 53 gramas de maconha, $73 mil em espécie, 9 armas de fogo e 5 veículos. Durante as investigações, os agentes descobriram ainda uma casa, que a polícia acredita ter sido comprada com o dinheiro do narcotráfico e era usada para operações de drogas. E em Miami, uma operação conjunta entre o ICE e o FBI prendeu na quarta-feira um ex-membro da inteligência cubana por obter o green card de forma fraudulenta. O Departamento de Segurança Interna, o HSI, anunciou a prisão do suspeito postando uma foto nas redes sociais. Ainda segundo o HSI, a prisão foi administrativa, o que sugere que ele foi detido apenas com o propósito de ser deportado para Cuba, que tem relações diplomáticas com os Estados Unidos. E mais uma vez, um avião de pequeno porte fez um pouso de emergência aqui na Flórida. Desta vez foi na área de Ridgefield, no condado de Orange, na quarta-feira. A aeronave teria apresentado uma falha no motor logo após a decolagem. O piloto conseguiu pousar ao longo de um canal entre 2 bairros. Moradores da região registraram o pouso e a chegada das equipes de emergência ao local. O avião, modelo Cessna, aparece com uma asa quebrada e perto de árvores. Não há relato de feridos. A Administração Federal de Aviação, a FAA, disse que o avião está registrado por uma empresa com sede no Aeroporto Executivo de Orlando. O caso está sendo investigado. E olha só essa situação. Uma entregadora de pizza se deparou com um jacaré na rua e teve que pedir ajuda a um policial que acabou fazendo o trabalho dela. O vídeo, claro, foi parar na internet.
No vídeo, a entregadora de pizza aparece pedindo ao policial que estava ali para atender a ocorrência que entregue o pedido no lugar dela. Enquanto isso, o jacaré de quase 2,5 metros passeava tranquilamente pela rua e quintal das casas. Uma senhora que havia pedido a pizza ficou impressionada com o animal e queria tirar uma foto. Foi aí que o agente pediu para a idosa entrar em casa. Ma'am, get back over there. There's an alligator right under your car. A pizza finalmente foi entregue pelas mãos do policial pela porta dos fundos. Ele ainda realizou o desejo da idosa de tirar uma foto do animal. Depois de toda essa saga, o jacaré foi resgatado por uma equipe da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado. Toda a ocorrência foi registrada pela câmera corporal do agente. E os 2 astronautas que estão presos no espaço vão ter que esperar mais um pouco para retornar à Terra. Isto porque a SpaceX cancelou o lançamento da tripulação substituta. A NASA já estava pronta para lançar o foguete Crew 10 da SpaceX na quarta-feira, quando a missão foi cancelada. O motivo seria um problema no sistema hidráulico com o braço de fixação de suporte de solo para o foguete. Ele iria transportar a tripulação substituta de 4 astronautas para a Estação Espacial Internacional. Eles vão ficar no lugar de Butch Wilmore e Suni Williams. A dupla está no espaço há 9 meses, em uma viagem programada apenas para 8 dias. A nova tripulação deverá prosseguir com o trabalho de manutenção da estação. Segundo a NASA, a próxima oportunidade de lançamento não deve acontecer até a sexta-feira. Com isso, a data mais provável para Wilmore e Williams deixarem a estação pode ser 19 de março. A seguir, no Brasil, a Receita Federal alerta para o golpe da correspondência. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. Atenção, Newark, região de Nova York. Apresentamos a barbearia Barbie D, no coração do Ironbound, número 70 da Congress Street. Aqui você encontra cortes impecáveis, barbas bem alinhadas e um atendimento de primeira. É hora de renovar o visual. Na Barbie D, você sai estiloso e confiante. Barbearia Barbie D, onde o estilo encontra a excelência. Aberto todos os dias, venha nos visitar hoje mesmo. Barbie D, porque você merece o melhor. E agora a correspondente Arlene Balieiro está chegando com as principais notícias do Brasil. Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgou que o ovo ficou 15% mais caro para o brasileiro em fevereiro em relação ao mês anterior, a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, disse que no mesmo mês as exportações brasileiras de ovos
aumentaram quase 60% se comparado a fevereiro do ano passado. Mais de 2.500 toneladas foram vendidas em negociações internacionais, que totalizaram quase 5 milhões de dólares, o que equivale a quase 28 milhões de reais. E os 3 principais compradores dos ovos do Brasil foram os Emirados Árabes, seguidos pelos Estados Unidos e o Chile. No entanto, os produtores afirmam que a alta do preço aqui no país está relacionada ao custo mais alto do milho, ao calor intenso que aumenta gastos com energia e à demanda da quaresma, período em que a procura pelo ovo é maior. E hoje a dúzia de ovos em São Paulo custa em média R$30. E após a divulgação das regras para a entrega do Imposto de Renda de 2025 na quarta-feira, a Receita também orientou para um golpe que já foi aplicado em anos anteriores, o chamado golpe da correspondência. Segundo o órgão, os golpistas enviam falsas correspondências pelos correios, semelhantes a uma comunicação oficial da Receita. No texto são colocadas instruções com o objetivo de obter os dados pessoais e bancários dos destinatários, que, no caso, se tornam vítimas. Caso algum contribuinte receba uma carta desse tipo, deve denunciar ao fisco e às autoridades competentes. A Receita ainda alerta para que as pessoas não acessem sites desconhecidos para a regularização de dados e que nunca forneça dados pessoais ou bancários fora dos canais oficiais. Vocês lembram dos 50 iPhones 16 Pro Max que os desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão queriam comprar? Pois é, a Corregedoria Nacional de Justiça, a CNJ, suspendeu o edital de compra dos telefones. Além da suspensão, a Corregedoria também deu prazo de 5 dias para que o TJ esclareça a necessidade técnica da compra dos equipamentos. O tribunal disse que os aparelhos são essenciais para a necessidade do serviço do judiciário. A CNJ pediu que fosse averiguada a real necessidade da aquisição dos aparelhos para o desempenho das funções dos desembargadores. Enquanto a apuração ocorre, o edital fica suspenso. Diante da repercussão negativa e críticas sobre a compra polêmica, o TJ do Estado divulgou uma nota afirmando que a licitação não significa compra imediata e que eles apenas querem assegurar a possibilidade de aquisição futura, caso haja necessidade. E na manhã desta quinta-feira ainda houve muito trabalho para os bombeiros depois do temporal que caiu na capital de São Paulo na quarta. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. O Corpo de Bombeiros ainda trabalhou na remoção de diversas árvores que caíram na região central da capital paulista após o temporal do dia anterior. O taxista Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos, estava trabalhando quando o carro dele foi atingido por uma das árvores. 2 passageiros que estavam no carro tiveram ferimentos leves. Segundo moradores da região, a árvore já estava condenada e várias ligações foram feitas para a prefeitura para solicitar a remoção, que nunca ocorreu. Até o encerramento desta reportagem, a Prefeitura de São Paulo não havia se manifestado sobre o caso. Elton é a 6ª vítima fatal das tempestades desde o início da Operação Verão da Defesa Civil, iniciada em dezembro de 2024. Em todo o estado, 23 pessoas já morreram em decorrência das chuvas. E ainda no Brasil, uma mãe se pendurou em um carro para o marido não levar a filha. O fato aconteceu no estado do Mato Grosso. E um vídeo impressionante mostra o desespero de uma mãe que se agarra no para-brisa de um carro para tentar impedir que o pai levasse a filha do casal. O fato aconteceu no fim de semana em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Segundo a polícia, antes do ocorrido, a mulher, de 29 anos, tinha sido agredida após uma discussão motivada por ciúmes. O homem entrou no carro com a filha sem o consentimento da mãe, e ela se pendurou no carro na tentativa de impedir a ação. No vídeo que circula pela internet, é possível ver que o carro segue por alguns metros com a mulher agarrada no para-brisa. Em seguida,
o homem para o veículo e permite que a mãe volte para casa com a filha. Ele fugiu antes da polícia chegar. O caso é investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso. Mãe é mãe. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E a inteligência artificial agora pode ajudar a revelar textos de pergaminhos invisíveis. A pesquisa é feita na Universidade de Kentucky. Este é um pergaminho antigo que foi enterrado há quase 2.000 anos e não poderia ser aberto pelo risco de ser danificado. Ele deve revelar novos escritos filosóficos. Por isso, cientistas estão desenvolvendo uma inteligência artificial para desenrolar pergaminhos como este, só que virtualmente. O material decifrado poderia transformar o nosso entendimento da literatura daquela época. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.